Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o fisioterapeuta Abimael Carvalho. Tudo bem, Abimael? Tudo bem, Vanusa. Bom dia. Bom dia para quem nos assiste de casa. E é um prazer estar aqui nessa manhã. Agradeço pelo convite, agradeço também a direção do programa pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante. Tão importante, né? Porque hoje nós vamos falar justamente dos cuidados daquelas pessoas que estão acamadas, daquelas pessoas que precisam dos cuidadores. Por que não dizer dos fisioterapeutas? Hoje a gente está com um fisioterapeuta aqui que vai justamente explicar e passar algumas informações a respeito dos cuidados com os idosos, com pessoas acamadas que estão em casa e que muitas vezes as pessoas não têm o zelo, não têm aquele cuidado, né? Inclusive, o cuidado que tem que se ter também de levar um profissional que vá cuidar de verdade, porque até nisso você tem que observar, não é verdade, Abimael? Verdade, Vanusa. Já tenho 4 anos de formação enquanto fisioterapeuta. Além de ser fisioterapeuta, também sou profissional da enfermagem como técnico e sempre tive curiosidade, sempre tive bastante interesse em atuar junto a essas pessoas. Pessoas acamadas, pessoas domiciliadas, pessoas que de alguma forma elas têm pouco acesso aos serviços de saúde. Pessoas que por alguma mobilidade reduzida ou por estarem restritas ao leito, elas não conseguem ter essa assistência de qualidade, essa assistência humana, essa assistência ética, que é digna, que todo ser humano precisa de uma assistência personalizada, uma assistência que contribui para a sua qualidade de vida. Quais são as situações que um paciente, uma pessoa vai precisar do acompanhamento de um fisioterapeuta? Porque muitas vezes você tem um cuidador, mas você precisa mesmo de um fisioterapeuta. Eu sempre costumo falar para todo mundo que as pessoas, de modo geral, precisam de um fisioterapeuta. Todo mundo precisa de um fisioterapeuta para chamar de seu. E as pessoas que estão no ambiente domiciliar, pessoas acamadas, que estão restritas ao leito, pessoas domiciliadas, que conseguem ter uma mobilidade, apesar de ser reduzida, elas necessitam manter essa autonomia. Elas precisam ter uma qualidade de vida, elas precisam evitar complicações. E é importante também que quem realiza esse cuidado esteja instrumentalizado, esteja ciente daquilo que pode fazer. São cuidados simples que podem ser realizados no próprio domicílio, no conforto da pessoa, do idoso, mas que muitas das vezes podem ser complexos para quem está à frente desse cuidado. E é importante falar que o perfil desse cuidador, que é familiar, que é algum profissional de saúde, alguém contratado, é sempre muito diverso, assim também como o perfil das pessoas que são cuidadas. Sabemos do crescimento do envelhecimento populacional, do que isso traz de implicação, que a quantidade de idosos tem crescido bastante. Então, isso nos preocupa, isso traz também certa importância em relação a esses cuidados no domicílio, porque essas pessoas necessitam de um cuidado atencioso, voltado para as especificidades, para as suas singularidades. E sempre também importante ressaltar para quem está em casa, que esses cuidados, eles devem ser realizados buscando tornar o idoso, a pessoa que está sendo cuidada, protagonista do próprio cuidado. Muito bom. Falando ainda dos idosos, tem algo que nos chama a atenção, é que às vezes você tem uma pessoa para cuidar, mas a importância de você levar um fisioterapeuta é porque muitas vezes a pessoa que está ali, um familiar, um filho, né, que esteja ali do lado, uma pessoa, um cuidador que esteja ali, quando ele leva nas imagens que a gente está vendo um fisioterapeuta, ele também vai estar para acompanhar ou participar, estar junto, porque naquele momento que não tiver o fisioterapeuta, aquele cuidador ele tem mais ou menos noção de como ele pode fazer esses movimentos. Hoje a gente sabe que tem muitos idosos que eles ficam ou deitados o tempo todo, ou sentados o tempo todo, e aí a gente lembra de várias outras situações, como por exemplo, os ferimentos, essa parte muscular, e aí a gente quer chamar atenção até também para problemas respiratórios. Exatamente, Vanusa. Eu sempre falo que o paciente ele precisa de uma rede de apoio e a família é importante nesse cuidado, no processo de reabilitação. Esse paciente ele é avaliado pela equipe de fisioterapia, por outros profissionais, que vão enxergar quais são as suas reais necessidades. E a partir dessa visualização das necessidades do paciente, ele vai ser abordado, ele vai receber essa assistência que acontece no domicílio. Nem sempre todo mundo vai ter acesso a essa assistência, não é uma assistência que acontece todos os dias, que acontece toda semana. Muitas das vezes, dependendo do contexto onde a pessoa está inserida, ela tem essa assistência uma vez por mês. Então, é por isso a importância do familiar acompanhar, do cuidador acompanhar, porque ele não vai exercer
o que o fisioterapeuta, o que um fonoaudiólogo faz, mas ele vai ser instrumentalizado, vai aprender a realizar cuidados básicos, cuidados com a higiene corporal, cuidados em relação a alongamentos, a exercícios simples, como vocês podem observar no vídeo. Utilizando uma cadeira, utilizando algo de fácil uso na sua casa, que você não utiliza como uma garrafa PET, como uma cadeira, você pode realizar alguns exercícios que contribuem para a melhora da circulação, exercícios respiratórios, uma orientação para esse cuidador, que isso vai facilitar bastante no dia a dia o cuidado que é prestado. Você estava falando aí dessa parte da reabilitação, né, a recuperação também com os movimentos, com essa parte respiratória. Nesse momento, dependendo dos tipos de exercício que você está fazendo e a importância de um fisioterapeuta, a pessoa já está ali cuidando da parte respiratória dela, só dela estar se movimentando, né? Os inchaços ou até mesmo a parte muscular, mas a gente sabe que os próprios ferimentos, se eles realmente não forem bem cuidados, até com o próprio fisioterapeuta ali, juntamente com o enfermeiro, ou uma pessoa ali acompanhando, esses ferimentos eles podem trazer outros problemas, né? Como, por exemplo, as próprias bactérias que podem ser oportunistas ali por falta desses profissionais por perto, né? A importância do fisioterapeuta inserido no domicílio, no conforto do paciente, e a gente pode falar da importância dessa assistência porque ela vai contribuir para reduzir as hospitalizações, reduzir as infecções hospitalares e também contribuir para que esse idoso ele esteja no seu domicílio e tenha acesso à família, tenha acesso a um cuidado digno. E falar também da importância desses cuidados com a pele, dos cuidados para evitar complicações como as feridas, como as lesões por pressão. Então, por isso que é muito importante que esse ambiente ele seja climatizado, que seja um ambiente que não seja tão enfadonho para o idoso, que esse idoso seja escutado, que ele seja visto nas suas necessidades. E é importante falar também para quem está em casa que são cuidados que podem ser realizados de acordo com a prescrição de um profissional, de um olhar de um profissional atento. Então, se você necessita desse acompanhamento, se você tem um idoso hospitalizado que está em casa, precisando desses cuidados, é importante que você procure assistência na UBS mais próxima de sua casa, em algum serviço de saúde, para que esse idoso seja assistido. Quais são os cuidados que a gente pode ter com esses idosos para diminuir ou evitar as quedas em casa? Uma pergunta muito importante, Vanusa. Essas quedas elas podem ser e devem ser evitadas, porque são a principal causa de hospitalização, de custos no gasto público. E é importante estar atento à iluminação do ambiente, é importante estar atento aos tapetes que estão soltos na sala, no banheiro. A importância também de estar atento ao nível, à altura do sofá, da cadeira, no ambiente do banheiro, que é um ambiente que geralmente é úmido, evitar sempre esse ambiente úmido, colocar a barra de apoio naquele banheiro, colocar um ambiente voltado para esse idoso, para que ele se sinta seguro. Hoje, como fisioterapeuta, o que você mais observa, o que você poderia orientar para quem está em casa agora assistindo o nosso programa, que você costuma ver e que às vezes é um alerta também para a própria família? Porque às vezes você tem ali uma pessoa o tempo todo, não, mas ele está bem cuidado, ele está bem assistido, ele tem uma enfermeira, ele tem um enfermeiro, mas eu queria que você pudesse ter essa sensibilidade de orientar quem está em casa assistindo o programa para as pessoas verem o que muitas vezes elas não estão conseguindo ver. Sempre falo que na assistência ao idoso, enquanto fisioterapeuta, sempre foi preciso olhar além dos bastidores. Então, é olhar a coloração da pele da pessoa, é olhar a boca, olhar a higiene bucal, ter um olhar diferenciado para a atitude da face daquele paciente que demonstra medo, que demonstra muitas das vezes preocupação. É olhar também as deformidades que vão surgindo. Às vezes é uma coloração de cor marrom, uma coloração vermelha, um aumento de temperatura na pele e às vezes por falta de orientação ou de algum profissional habilitado, aquilo vai se tornando uma ferida, aquilo vai se tornando um problema que traz uma complicação maior. Então, são cuidados mínimos, são cuidados básicos que, para quem está em casa, pode ficar atento e realizar esse cuidado. Muito bom você falar sobre isso, porque tem pessoas que já não falam mais. Elas não vão
poder nem mostrar o que estão sentindo, né? Às vezes aquela pessoa não está sendo bem cuidada, às vezes ela está passando por alguma situação, por isso que é importante essas pesquisas e buscar esses profissionais para que eles possam orientar. Se caso você não pode ter um fisioterapeuta o tempo todo ali do lado daquela pessoa, mas você pode buscá-lo pelo menos uma vez para que ele possa observar aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está necessitada dentro de casa. Às vezes não dá para estar todo dia com fisioterapeuta, mas dá para você de vez em quando fazer uma consulta e esse fisioterapeuta ir no local onde essa pessoa está para observar e saber se realmente está sendo bem cuidado, né? Deixo a sugestão para que as pessoas procurem um profissional de extrema capacidade, de sua confiança, e que busquem também esses profissionais nas unidades básicas de saúde. Sim. No Brasil inteiro tem crescido a quantidade de equipes multiprofissionais, a qual já participei, e essas equipes dispõem de vários profissionais, de diversas categorias, que podem ofertar esse cuidado no domicílio. Não é um cuidado que acontece todos os dias, mas de certa forma ele é muito importante, esse olhar diferenciado. É um alerta, né? É um alerta. Quem quiser entrar em contato com você, tem também o Instagram? Sim, Físio Abimael Carvalho, e meu contato é 86-981-069349. Quero agradecer a você, tá, Abimael? Muito obrigado por você estar aqui dando essas dicas e informando as pessoas sobre os cuidados. Isso é muito bom, muito bom, muito bom.